Salve Maria. O tema da reflexão de hoje, Nossa Senhora como modelo de oração e inspiração para a vivência da vocação. Existe uma definição de oração do Catecismo da Igreja Católica que ela diz que a oração é uma elevação da alma a Deus. Jesus, Ele é Deus que se fez homem. Então, quando nós rezamos, que nós elevamos a nossa alma, então a oração ela é um princípio de encontro com Deus. Esse é o principal objetivo da oração. E nesse ponto, Nossa Senhora já se presta como o maior exemplo, porque Nossa Senhora foi aquela que sempre esteve mais unida a Jesus, em todos os momentos. Ela é a única que esteve com Jesus em todos os momentos, desde a concepção, obviamente, quando o arcanjo anuncia, mas também no nascimento, na infância, na juventude, na vida adulta, na paixão, morte e ressurreição, e ela está com o nosso Senhor no céu hoje. Então ela é a única que esteve unida a Jesus o tempo inteiro. Até quando ela não estava unida fisicamente a Jesus, ela estava em oração, com a mente unida a Jesus. Pelo menos 2 vezes o Evangelho diz que Maria guardava todas as coisas no coração. Essas coisas que ela guardava era a vivência com Cristo, Ela estava o tempo inteiro unida fisicamente, mas quando não estava, por exemplo, da ascensão de Jesus até a assunção de Nossa Senhora aos céus, passaram vários anos, mas ela estava unida a Cristo o tempo inteiro, na oração. Essa união, ela é o principal objetivo da oração, mas a gente pode dizer que existem 4 objetivos da oração. Além da união com Cristo, é a petição, que a gente pedir as coisas a Deus, a ação de graças, que é agradecer, e a reparação, que é você fazer coisas ou orações, para reparar os pecados cometidos com Jesus e Maria. Um dos motivos que a gente não é perseverante na oração é quando a gente inverte essa ordem dos objetivos da oração. O principal deles é a união com Jesus. Quando você coloca algum dos outros, mesmo com boa intenção, principalmente quando você coloca a petição no lugar na frente, por exemplo, se você reza só para pedir, normalmente a gente não ganha as coisas que quer na hora que quer, mesmo que tenha boa intenção. Então por isso causa um desânimo. Eu não recebo o que eu quero, então eu começo a desanimar da oração. Quando você coloca a união no primeiro lugar, aquilo vai te dando ânimo e força. Para colocar um exemplo, quando você vai visitar, por exemplo, familiares que moram longe, você faz um esforço para visitá-los, porque é alguém que você ama, é alguém que você quer estar unido a ele. Então você começa a fazer esforços para isso. Do mesmo modo é a oração, quando você tem em mente que o principal motivo dela é a união com Jesus. Se você ama Jesus, você não quer fazer tudo para estar unido a Ele. Muitas vezes a gente desanima, por exemplo, às vezes tem que sair de casa, às vezes tem que acordar cedo para rezar. Desanima porque você colocou a oração de união num segundo ponto, Como eu disse, porque as pessoas muito desanimam por colocar essa questão do pedir, Eu começo a rezar, peço, mas não vem aquilo do jeito que eu queria, então começa o desânimo. Mas esse objetivo, por que é tão importante, essa questão da união com Jesus ser o principal objetivo? Tem um ditado muito bom que ele diz assim, não vai querer viver no céu com Deus quem não vive aqui na terra com Deus já. Nosso Senhor já disse no Evangelho que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e vier perder a vida. Essa vida é com V maiúsculo, a vida eterna. Então a gente tem que estar unido a Cristo aqui na terra para estar com a graça dele unido no céu. Todas as outras coisas que a gente faz nesse mundo, elas têm que ter o objetivo de nos unirmos a Deus para um dia a gente estar no céu. Tem uma frase também, eu gosto muito de Santo Inácio de Loyola, que ele diz que nós nascemos para amar, louvar, reverenciar a Deus e no fim salvar a nossa alma.
Se a gente usar, além da fé, né, a gente usar a lógica, é isso, porque não adianta a gente fazer qualquer outro objetivo e no fim das contas não ir para o céu com Deus, né? Então por isso é muito importante essa união com Cristo aqui na terra. Santo Afonso de Ligório, né, que é um santo muito devoto de Nossa Senhora, ele tem uma frase muito forte sobre isso. Ele diz, né, quem reza se salva e quem não reza se condena. Porque, eu vou até comentar um pouco mais à frente, mas a oração também ela leva à conversão. E para se unir a Cristo, a gente tem que converter, né? A gente não pode dizer que é amigo de Cristo fazendo tudo o contrário do que Ele pede que a gente faça. Então a amizade com Deus através de Cristo é isso, é a conversão da nossa vontade. A gente reza no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Então a nossa união com Cristo ela vem através da conversão da nossa vontade. E a oração é um dos principais meios para isso. No ponto, né, de Nossa Senhora como exemplo de como viver a vocação, quando a gente fala em vocação, o primeiro ponto que vem à mente são as vocações de estado de vida, né? O matrimônio, o sacerdócio, os padres, a vida religiosa dos frades e freiras, também as vocações profissionais, né? Cada um com a sua vocação. Mas tem uma vocação maior, que é isso que eu comentei, que é a vocação ao céu. Tem um padre que ele fala uma coisa interessante assim, falando sobre vocação. Ele fala assim, ninguém nasceu para ser padre, ninguém nasceu para se casar, ninguém nasceu para ser médico ou professor, mas todo mundo nasceu para ir para o céu. Essa é a vontade de Deus. Então cada pessoa vai ter uma vocação diferente, mas todo mundo tem a vocação final, que é o chamado de Deus principal, que é ir para o céu. Santa Teresinha tem uma frase, né, que ela dizia que ela queria ter todas as vocações para ajudar a igreja, mas eu sabia que era impossível. Mas Nossa Senhora ela é modelo de busca por viver bem a vocação, porque ela é a única pessoa que conseguiu viver um pouco de todas as vocações. Algumas propriamente, algumas por analogia. Nossa Senhora viveu a vocação ao matrimônio, ela era esposa e mãe. Mas também por analogia, Nossa Senhora, antes de ser prometida em casamento, ela vivia ajudando no templo, né? Por isso tem essa festa de apresentação de Nossa Senhora no templo. No templo de Jerusalém, naquela época, existia as mulheres que serviam no templo, ajudavam, né? Mas era assim, elas não iam lá, como acontece com nós hoje, eu vou na igreja, ajudo e volto para casa. Elas literalmente moravam em torno do templo para ajudar, elas se dedicavam à vida àquilo. E Nossa Senhora era uma dessas moças, né, que viviam desse jeito. Ela saiu de casa, da casa de Santa Ana de São Joaquim, para viver como consagrada no templo. Naquela época não existia a vocação de freiras igual existe hoje, mas por analogia é uma vocação muito parecida. As freiras e os frades também fazem isso, né? Eles saem de casa para viver no local para servir a Deus ali. Então, por analogia, nós podemos dizer que Nossa Senhora também viveu essa vocação religiosa. E a outra vocação, né, a vocação sacerdotal, obviamente Nossa Senhora não foi sacerdote, mas vamos dizer que ela tinha uma alma sacerdotal. Por quê? O sacerdote do Antigo Testamento, ele era alguém consagrado a Deus, ele fazia o sacrifício do cordeiro para expiar o pecado do povo. Isso é uma prefiguração de Cristo, porque Cristo, ele é o eterno sacerdote, sumo e eterno sacerdote, e ao mesmo tempo ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus. Ele é o mesmo sacerdote, ao mesmo tempo sacerdote e a vítima. Se a gente reparar na oração eucarística, a quantidade de vezes que é usada a palavra sacrifício, né? E todas elas relacionadas a Cristo. Porque Ele é o eterno sacerdote, faz o sacrifício de si mesmo pela nossa salvação. Só que Ele sendo também o Cordeiro, nós podemos dizer também por analogia, que Nossa Senhora entregou o seu Cordeiro em sacrifício. Porque Jesus sendo o Cordeiro de Deus, mas também era seu, porque era filho dela. Então nesse sentido, quando Jesus é crucificado e entrega o sacrifício, Nossa Senhora ao lado dele também estava entregando o seu filho, entregando o seu cordeiro. Então ela tem uma alma sacerdotal, uma alma de entrega.
Então, nesse ponto, nós podemos, essas vocações de estado de vida, Nossa Senhora, ela é exemplo nos 3 pontos. E também nas vocações secundárias, que a gente pode dizer, nas vocações de trabalho, cada um tem a sua vocação, Nossa Senhora também é exemplo. Como mãe e esposa, né, ela entregava o seu trabalho ali a Deus, entregava aquela sua vocação familiar a Deus, que era o seu trabalho. O trabalho, ele tem 3 aspectos. A gente trabalha para se sustentar, para o bom andamento da sociedade, porque cada trabalho depende de outro, mas principalmente o trabalho deveria ser levado como uma forma de servir a Deus. A gente só consegue fazer o trabalho bem feito, com méritos assim, perante Deus, se a gente oferecer o nosso trabalho também a Deus, como uma vocação bem feita. O trabalho bem feito, né, com intenção de agradar a Deus, ele também se torna um apostolado. Por exemplo, se aquelas pessoas do nosso grupo de trabalho veem alguém que veio com uma pessoa de igreja, pessoa religiosa, mas também é um bom trabalhador, dá exemplo, é honesto, aquilo serve de apostolado. As pessoas veem, não, se ele está na igreja e é honesto, porque a igreja está funcionando bem para ele. Então é algo que eu tenho vontade de fazer também. E ao mesmo tempo que a gente tem que se policiar, pode ser um contra-testemunho, né? Ao contrário. Se as pessoas veem a pessoa dentro da igreja, fazendo tudo na igreja, mas na profissão ela é desonesta, enrolada, isso também é um contra-testemunho, né? Nossa Senhora, ela fazia bem essa vocação de trabalho porque ela fazia tudo para Cristo. Então, se a gente fazer o nosso trabalho diário, por exemplo, rezando antes de começar o trabalho, terminando e pensando em agradar a Deus, tem um santo que até ele fala um bom exemplo assim, não é todo ambiente de trabalho que eles vão deixar isso, mas coloque algum símbolo religioso no seu lugar. Por exemplo, alguém que trabalha num escritório, que dá uma mesinha, coloca um crucifixo ali do lado, a imagenzinha de Nossa Senhora, aquilo ali já te inspira a fazer bem o trabalho. Voltando para concluir a oração, ela nos leva à conversão quando a gente começa a aprofundar também a oração. Do mesmo modo que existem os 4 objetivos da oração, existem vários níveis de aprofundamento da oração. Os santos, eles tinham níveis super profundos, né? Mas existem pelo menos 2 níveis que todo mundo tem a obrigação de buscar. O primeiro nível que a gente faz oração é chamada oração vocal. As orações que a gente repete palavras, né? Pai Nosso, Ave Maria, o Salve Rainha, o Credo. Essas orações têm frutos quando a gente presta atenção no que está sendo dito ali, né? Mas existe um nível mais profundo, é quando você começa a refletir naqueles pontos de oração. Você pega, por exemplo, Santa Teresinha disse dela que às vezes ela ia rezar o Pai Nosso, ela parava só nas primeiras palavras. Aí começava a repetir sobre Deus, como Ele é Pai, e ele ia aprofundando. Esse primeiro tipo de oração, só repetindo palavras, a gente chama de oração vocal, que é da voz. O segundo nível é a oração mental. Você começa a trabalhar a sua mente, a reflexão. Existe um método na igreja, já usado há muitos séculos, por isso é muito bom, chamado leitura orante da Bíblia, ou Lexio Divina. Apesar de a gente usar o nome da Bíblia, ele pode ser usado como qualquer livro de oração, qualquer oração. Porque a gente vai pegar pequenos trechos de oração e meditar sobre ela. Usando mais especificamente a Bíblia, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro é uma preparação. O momento bom da gente fazer isso é de manhã cedo, antes de começar as atividades do dia, que a gente está com a mente descansada, né, da noite, ainda com menos preocupações do dia. Eu comentar esse método, que no final a gente vai ver como é que ele é um método muito profundo para a gente dar esse passo de conversão. Então, mas isso aqui não é oração que dá para a gente fazer fazendo outras coisas junto. É aquela passagem de Jesus diz no Evangelho: entrar no seu quarto, fechar a sua porta em silêncio. É um momento de silêncio com Deus. Então a primeira parte é a preparação, tentar encontrar um lugar mais reservado e tudo. O segundo passo, na verdade o primeiro, o anterior é só a preparação,
é você tirar um trecho da Bíblia que você quer ler. Não é muito, é só um versículo ali. Você vai parar em algo que te chamou atenção. Se uma palavra chamou atenção, é ali que é o momento, é o ponto que Deus quer que você reflita ali. Às vezes um versículo inteiro. O segundo passo é a reflexão. Você começa a refletir sobre aquele pequeno trecho, o que você compreendeu, do que você já aprendeu da igreja, aquilo ali te ajuda. Por isso é a oração mental, né? A reflexão. Você vai fazer um trabalho da mente, uma ruminação. Por exemplo, você está lendo a passagem do nascimento de Jesus. Você percebe, uma das coisas que percebe muito ali é a virtude da humildade, né? Jesus, sendo todo poderoso, que podia ter vindo com toda a pompa do jeito que ele queria, ele quis vir num lugar humilde, silencioso. Então, um ponto que você pode tirar desse aí, do nascimento de Cristo, é meditar sobre a virtude da humildade. É muito bom nessa oração você encontrar pontos, né, de virtude e meditar sobre eles. O próximo passo, que talvez seja o mais difícil dessa oração, é o que a gente chama de contemplação. A palavra contemplação a gente usa muito, por exemplo, às vezes você vê uma paisagem bonita, né, no alto da montanha, até uma cachoeira, você diz, estou contemplando a natureza. Por que isso? Você olha para uma paisagem, aquilo é algo que te preenche a sua alma e não tem ninguém dizendo nada, você só presta atenção. Então a contemplação é quando você olha e observa algo, aquilo te preenche como numa oração, mas não precisa de palavras, né? Levando para um nível mais profundo, por exemplo, quando a gente está diante do Santíssimo Sacramento, seja no sacrário, seja no ostensório, né? Você não precisa dizer muita coisa, o próprio momento ali já é de oração. Tem uma passagem muito bonita de São João Maria Vianney, que ele diz que todos os dias, na parte da tarde, vinha um senhor da roça, deixava os materiais lá, entrava na igreja e ficava muito tempo diante do Santíssimo, sem falar nada, só olhando. Aí um dia o santo chamou ele, perguntar, elogiou ele, que uma pessoa muito religiosa, piedosa, e fala, mas qual é a oração que o senhor faz diante do Santíssimo? Não, eu só olho para Jesus e ele olha para mim. Essa oração daquele homem, e foi elogiada por um santo, né? Ele entendeu o que era contemplação, ele sabia quem está ali, ele sabia que não era uma coisa, não era um pedaço de pão, era o próprio Deus que estava ali no sacrário. Então a contemplação, nesse tipo de oração, é quando você para ali para observar aquela cena bíblica. Por exemplo, voltando ao nascimento de Jesus. Você pode se imaginar dentro da cena. Você pode se imaginar com Nossa Senhora, com o menino Jesus no braço, e São José, e você do lado de São José observando. Ou, por exemplo, imagina a cena dos reis magos chegando ali, e você tendo que ajudar São José, né, a organizar a casa. Então, quando você começa assim a só observar a cena, você reparou que você não precisou fazer um trabalho mental de reflexão igual ao anterior. É só contemplar a cena, né? E quando você tem a experiência de fazer isso, você vai ver que isso também é uma oração que preenche muito a alma. E o quarto ponto, né, já terminando, que é o propósito. A gente começa já a fazer o propósito daquela oração. Se eu meditei sobre uma virtude, eu vou começar a me comparar de como eu estou vivendo aquela virtude. Por exemplo, usando a humildade de novo. O contrário da humildade é a soberba, é o orgulho. Eu começo a refletir como eu estou vivendo. Será que eu estou sendo soberbo nas minhas atitudes com os outros e em geral? Esse tipo de oração, ele é muito importante para a conversão por causa disso, porque quando eu medito numa virtude de Cristo, eu começo a ver os pontos que eu preciso melhorar dele, porque se nós somos cristãos, o nosso modelo de virtude é sempre Jesus. Então, fazendo o propósito, eu sei em que ponto que eu tenho que mudar, eu sei em que ponto que eu tenho que me converter. E essa oração de meditação assim, é uma oração que a gente deve fazer diariamente. Então, diariamente eu sei que pontos que eu tenho que reforçar a minha busca por conversão, porque a busca por conversão é algo diário, né? Até o último dia da nossa vida. E neste momento que a gente faz o propósito, né, obviamente tem que pedir a Deus a graça, porque sem a graça a gente não consegue a conversão. Mas também é o momento da gente fazer aqueles outros 4 pontos, os outros 3 pontos da oração, né?
que é pedir, né? Além de eu pedir a graça da conversão, posso pedir o que for mais necessário para mim, seja das coisas materiais, seja das coisas espirituais. É a hora de eu conversar com Deus, né? Como está a minha vida, os problemas que eu tenho, o que eu preciso resolver. Esse é o momento ideal da nossa conversa com Jesus. Também na ação de graças, é o momento de eu agradecer o que eu tenho recebido. E também a reparação. Esse talvez seja o ponto de oração que as pessoas menos falam, né? Reparação. Essa semana foi a festa de Nossa Senhora de Fátima. Toda a mensagem de Fátima fala sobre a reparação do coração de Jesus, do coração de Nossa Senhora. A reparação é quando eu faço algo, né, para reparar as ofensas contra Nosso Senhor. Se alguém que a gente ama sofre alguma coisa, a gente faz de tudo para reparar aquele problema quando é atacado por outro. Então, se a gente ama Nosso Senhor, a gente tem que fazer também atos de reparação. E Nossa Senhora, né, ela é o exemplo desses 4 tipos de oração. A reparação, né, como eu disse, Nossa Senhora, ela sempre, né, principalmente nessa mensagem de Fátima, ela sempre bateu na tecla da reparação. Ela é o modelo de oração perfeito da união, né, como eu já comentei no início. Ela é o modelo perfeito também de petição, né? Que Nossa Senhora só pedia aquilo que era vontade de Deus. Ela não pedia nada que fosse contrário à vontade de Deus. Como nas bodas de Caná, né? Ela pede algo a Jesus, mas ao mesmo tempo fala fazer o que ele disser, né? Ela é um modelo de ação de graças, né? Tudo em Nossa Senhora também ela agradecia por tudo, né? O canto do Magnífico, né? A minha alma agradece ao Senhor, é um canto de agradecimento. Então ela é um modelo em tudo. Então, resumindo, né, Nossa Senhora, nós vemos que Nossa Senhora é o modelo de oração, porque ela foi aquela que mais esteve unida a Cristo. E também ela é modelo de oração por ser ela é modelo de vocação por ser modelo de oração, porque ela rezava bem, ela vivia bem todas as vocações. Então isso nós gostaríamos de deixar. Pensamos, né, que Nossa Senhora também nos auxilie e que a gente sempre busca ela, né, para nos ensinar a oração e viver bem a vocação. Ave Maria, cheia de graça.